Nós estamos muito felizes com a participação de todos vocês. Tivemos um probleminha técnico para iniciar a nossa live, nossa transmissão. Na verdade, estamos pelo Zoom e também pelo YouTube. Esse material ficará gravado, logicamente, para que mais pessoas tenham acesso. Então, se você tem alguma amiga, algum amigo que não pôde participar, estará conosco mais para frente. Eu sou o pastor Eliomar, diretor de evangelismo da Associação Cearense, e eu estou na companhia da irmã Ruth Militão, que é a líder desse projeto. Já já ela fala com vocês. Mas eu gostaria de fazer uma oração nesse momento e já receber nossos dois primeiros convidados. Já digo para vocês quem é. Então, por favor, feche os seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, por esta reunião, por este encontro. Que o Senhor seja o nosso professor, nosso líder neste momento. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, tudo que ocorre nesta igreja é para evangelizar, para ganhar pessoas para Cristo. E as mulheres estarão envolvidas durante esse período, maio e junho, num grande projeto de evangelização. E temos a alegria de receber nessa noite, no início do nosso treinamento, os nossos dois líderes de evangelismo da União Nordeste Brasileira e da Divisão Sul-Americana, pastor Rafael Santos e pastor Rafael Rossi. Eles pararam um pouco as outras atividades para dar aí a sua palavra de ânimo e de incentivo às nossas mulheres evangelizadoras do estado do Ceará. Pastor Rafael, pastores, sejam muito bem-vindos, obrigado pela atenção. Esse aqui é o grupo de evangelistas femininas da Associação Cearense, regidas pela Ruth Militão, a nossa líder geral do campo. Olá, meninas. Olá, pessoal. Boa noite. Que alegria estar participando com vocês. Pelo menos aqui, através dessa conexão, a gente se conecta com o mesmo objetivo. Nós colocamos o coração no evangelismo feminino. A igreja está sonhando com esse grande movimento e a gente sabe que quando coloca uma missão na mão da mulher, ela vai lá e faz bem feito. Porque mulher não anda, mulher desfila, mulher não assina, mulher dá autógrafo, mulher quando faz bem feito. E a igreja está muito feliz em saber que vocês colocaram o coração na missão. Aqui no Ceará são aproximadamente são 251 pontos de pregação. Milhares de pessoas vão passar nesses pontos de pregação. E nós já estamos sonhando, vendo mulheres sendo alcançadas, homens sendo alcançados, pessoas sendo alcançadas através da influência e do trabalho de vocês. Queria parabenizá-las por essa linda iniciativa, por colocarem o coração na missão. Parabéns, professora Ruth, Associação Cearense. E nós vamos agora ter uma reflexão. Eu estou acompanhado aqui do pastor Rafael Rossi, aqui é R ao quadrado. Nós estamos aqui em uma caravana do Arena do Futuro ao vivo. Daqui a pouquinho o pastor estará pregando ao vivo em Recife, mas a gente deu uma parada para poder estar conectado com vocês. E, pastor, é uma alegria a gente estar participando aqui desse movimento lindo que o Ceará está realizando com as mulheres. Boa noite a todas, é uma alegria estar aqui. Primeiramente, parabéns, professora Ruth, pelo movimento, pela coordenação, por colocar o evangelismo como uma agenda importante e prioritária dentro do Ministério da Mulher. Meu amigo pastor Eliomar também, é uma alegria poder estarmos juntos, ainda que virtualmente. Melhor mesmo é estar presencialmente no Ceará. É sempre bom ir ao Ceará, é sempre bom estar aí. A igreja aqui é vibrante, a igreja aqui é animada. Eu guardo o Ceará também com muito carinho na minha memória, porque foi aí que eu passei minha lua de mel. E na semana que vem eu completo 20 anos de casamento. Nós fomos até Fortaleza, então dia 1º de maio, são 20 anos de casados. Fortaleza e Ceará estão marcados na nossa história. Eu guardo com muito carinho e sempre que vou aí no Ceará, sinto a força da igreja, sinto o carinho, o calor de irmãos que estão dizendo que a hora é agora, que estão com pressa de pregar o evangelho e preparar um povo para o breve encontro com o Senhor. Eu quero deixar com vocês um verso bíblico, que é um dos versos que eu mais gosto de toda a Bíblia. E eu vou te explicar por que eu gosto desse verso bíblico. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu pensava em estudar direito e preparar-me para ser um advogado. Se você me encontrasse nessa época e perguntasse assim, o que você quer fazer, Rafael? Eu ia dizer, eu quero ser advogado, eu quero me preparar, talvez para uma carreira na magistratura. Eu tinha um amigo que era promotor público e me falava do trabalho dele. Eu, com 17 anos, fui trabalhar com ele algumas vezes na promotoria do consumidor, onde ele trabalhava todos os dias e ele me passava trabalho, demanda, como era, e aquilo me encantava.
E estava bem claro para mim que eu deveria seguir esse caminho da advocacia, do direito e o mundo das leis. Mas um dia as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu estava no culto de jovens na minha igreja, e quando nós terminamos aquele culto JA, ficamos um grupo de amigos na porta da igreja conversando. E aí um deles, chamado Elton, falou assim: olha, essa semana eu tomei uma decisão na minha vida e eu vou estudar teologia e vou me preparar para ser pastor. E quando ele falou, todo mundo falou assim: interessante, que legal, o que que houve, o que aconteceu? E ele então começou a contar daquilo que ele tinha vivido, a experiência que ele tinha passado e por que ele agora queria fazer teologia e preparar-se para ser pastor. E depois que ele terminou de contar o que tinha acontecido, as razões pelas quais ele sentia que deveria ser pastor, já era hora de nós nos despedirmos e cada um seguir para sua casa. E antes da gente desfazer a rodinha na porta da igreja, ele olhou para mim e falou assim: Rafael, você também devia ir fazer teologia. Eu falei: eu? Não, eu não. Ele falou assim: não, você devia fazer teologia sim. Você tem jeito de pastor, você se dá bem com os pastores, você parece pastor, você devia fazer teologia também. Aí eu falei assim: não, eu não vou fazer teologia não, eu vou fazer outra coisa, vou seguir outro caminho, mas eu faço um acordo com você, eu disse para um amigo. Falei: vai lá, faz teologia e volta para ser pastor da nossa igreja e eu vou ser seu ancião. Eu vou te ajudar aqui, eu vou colaborar, vou cooperar, mas não como pastor. Voltei para casa. E aquela era para ser mais uma conversa que eu tive na vida, como tantas outras conversas que a gente sempre tem. Mas eu fiquei incomodado com aquilo. Eu fiquei pensativo. E as palavras do meu amigo, o Elton, começaram a impactar o meu coração. E eu comecei a pensar de uma outra forma: Senhor, será que tinha alguma coisa nessa conversa? O Senhor estava falando comigo por meio do Elton? É para eu fazer teologia também? Bom, fui dormir. Domingo de manhã eu acordei e aquela conversa continuava martelando na minha mente. Eu continuava lembrando as palavras do Elton: você também tem que fazer teologia. Você também tem que preparar-se para ser um pastor. E durante todo o domingo eu fiquei pensando naquilo. Aquilo me impressionou, me impactou. Domingo à noite eu fui no culto da igreja. E um dos anciãos da igreja pregou naquele dia. Eu confesso a vocês que eu não lembro de todo o sermão, mas eu lembro do verso bíblico que ele usou no sermão. Esse ancião já é falecido hoje, mas Deus usou ele naquele domingo à noite para falar comigo, porque ele leu o verso que eu quero ler com vocês agora, que é o que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo número 16. Aqui está um testemunho de Paulo, onde ele fala um pouco sobre o seu ministério. Paulo está falando sobre a sua vocação de pregador do evangelho. E ele diz assim, nessa versão que eu tenho aqui, que é a nova versão internacional, diz assim a Bíblia: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Uau! Quando o ancião terminou de ler este verso, o meu futuro estava mudado. O meu sonho de fazer direito, de me preparar-me para ser um advogado, quem sabe um promotor, alguma coisa assim da magistratura, havia literalmente caído por terra. Porque a conversa do meu amigo no sábado à noite, o pensamento martelando na minha cabeça todo o dia de domingo, e este verso bíblico lido no sermão deixou claro para mim que eu não tinha outra coisa a fazer na minha vida senão pregar o evangelho. Era isso que Paulo estava dizendo. Deus me chamou e ele me chamou agora para pregar o evangelho. E eu então decidi usar todo o meu tempo, todos os meus talentos, toda a minha vida na pregação do evangelho. E eu tenho aprendido nestes anos de ministério pastoral, agora no último dia 1º de fevereiro, eu completei 22 anos de ministério. Eu comecei dia 1º de fevereiro de 2001, meu ministério pastoral. Nesses 22 anos de ministério, tem ficado cada vez mais claro para mim
de que esse chamado que eu senti quando eu tinha 16 para 17 anos, que eu deveria pregar o evangelho, não é um chamado só para mim. Deus não falou apenas comigo por meio deste verso. Deus fala com todos nós. Esse chamado de pregação do evangelho não é apenas para aqueles que dedicam toda a vida, todos os dons, todo o tempo para a pregação, mas o chamado de pregação do evangelho é um chamado que Deus fez para mim e para você. Um chamado que Deus fez para você, Raquel. É um chamado que Deus fez para você, Micaele. É um chamado que Deus fez para você, Josilda. É um chamado que Deus fez para você, Adriana Chaves. É um chamado que Deus fez para você, Helena. É um chamado que Deus fez para você, Maria das Graças. É um chamado que Deus fez para você, Josefa. Para você, Ritinha. Para você, Socorro, Selma, Tassiana, Esther, Grace Kelly. Esse chamado Deus fez para todos nós. Ainda que talvez vocês não vivam o tempo todo pregando o evangelho, mas nós não temos outra coisa a fazer, viu, Sinara? Viu, Renata? Se não pregar o evangelho. Suzy, Deus te chamou também para pregar o evangelho. Marília, Terezinha, Adriana, Divani, Deus chamou vocês para pregar o evangelho. Elinda, Deus te chamou para pregar o evangelho. Monique de Almeida, Deus te chamou para que você pregue o evangelho, para que nós usemos os nossos dons, os nossos talentos. E Paulo diz, eu não tenho outra coisa a fazer na vida se não pregar o evangelho. E esta era a obrigação que Paulo sentia. E esta é a mesma obrigação que todos nós temos nas mãos. Temos uma mensagem de transformação. Temos uma mensagem que mudará o futuro das pessoas. Temos uma mensagem que levará essas pessoas da perdição para a salvação. Portanto, nós não podemos nos calar. Esta é a nossa obrigação. Este é o nosso chamado. Esta é a nossa necessidade. Portanto, encare o desafio que você tem nas mãos como um chamado de Deus para fazer a diferença na vida das pessoas. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, é um chamado para todos nós. Eu não tenho outra coisa a fazer, disse Paulo. E essa deve ser a nossa fala. Eu não tenho outra coisa a fazer, viu, Marilza? Eu não tenho outra coisa a fazer, Kátia. Eu não tenho outra coisa a fazer, Karane, se não pregar o evangelho, porque sobre nós é imposta esta obrigação. Antes de eu terminar aqui, porque nós já temos que ir para o evangelismo, eu gostaria de orar de maneira especial para que Deus abrisse mais uma vez o nosso coração e colocasse o desejo de pregarmos o evangelho com todas as nossas forças. Vamos orar? Senhor, Pai nosso, Deus querido, neste momento eu quero entregar toda a Associação Cearense nas tuas mãos, mas de maneira especial esse grupo de mulheres poderosas, mulheres de oração, mulheres da tua palavra, mulheres pregadoras do evangelho, que querem ser usadas por ti, que querem receber o batismo do Espírito Santo para impactar o mundo, para transformar o Ceará e preparar um povo para o breve encontro com o Senhor. Por isso, Pai, toma cada mulher nas tuas mãos, cada uma das nossas evangelistas, habilite-as, capacite-as, batize-as com teu Espírito, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Que o Senhor continue usando cada mulher para a glória do seu nome. Deus abençoe. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado, pastores. Agora, a nossa facilitadora desta reunião será a nossa amiga Cida, jornalista da Associação Cearense. Ela vai conduzir os nossos próximos convidados e trazer uma pessoa muito especial. Cida, agora é com você. Olá, boa noite, meninas. Boa noite a todas. Pois é, né? Esse é um momento aqui também para vocês interagirem com a gente, né? Colocar aí nos comentários de onde vocês estão nos assistindo para participar. Daqui a pouco eu vou aparecer aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta também, para mandar aí no chat, fique à vontade. Agora eu vou convidar a líder do Ministério da Mulher, né? Agora uma participação feminina, para falar sobre evangelismo feminino, que é a Ruth Militão. Ela é diretora do Ministério da Mulher para todo o estado do Ceará. E vai falar um pouco, né, de algumas orientações sobre esse movimento que transforma tantas vidas aqui no estado. Ruth, boa noite. Boa noite, Cida. Boa noite a todos que estão assistindo. Sejam bem-vindos, né, a nosso treinamento de evangelismo feminino. E eu agradeço, né, a todas as distritais, as diretoras que mobilizaram aí as suas equipes, né, para estarmos juntos essa noite. Então, hoje nós estaremos aqui dando, né, a arrancada inicial para nossa semana
de evangelismo feminino. Durante o início, nós iniciaremos no mês de maio e ficaremos aí até o mês de junho, durante o mês de junho, trabalhando o nosso evangelismo. Então, nós teremos um grande movimento e queremos que todos se envolvam, que toda a igreja, toda a equipe se envolvam, todos dentro das suas possibilidades, com os seus dons, dentro daquilo que Deus o está chamando para realizar. Então, nós falamos durante nosso último treinamento que nós teríamos, né, uma premiação para a igreja, né, para o distrito que tivesse o maior número de inscritos no nosso evangelismo. E hoje nós vamos estar revelando aqui para vocês. Então, nós tivemos um número bem expressivo de inscrições, nós temos 251 pontos de evangelismo feminino, glória a Deus, né? E nesse movimento nós conseguimos aí mobilizar várias igrejas para estarem realizando o nosso evangelismo. E a igreja, né, o distrito que mais inscreveu pontos de evangelismo foi o distrito de Milagres. Nós temos aí o grande campeão, Distrito de Milagres, com 25 pontos de pregação. Então, parabéns ao Distrito de Milagres e aos outros também. Nós tivemos vários distritos com 10, com 15, com 16, com 8, com 5. Então, todos vocês estão de parabéns. Todos estão de parabéns por terem feito esse grande movimento. Nós precisamos entender que nós estamos aí numa guerra espiritual para salvarmos pessoas para o reino dos céus. Então, todos vocês são vitoriosos. Mas o Distrito de Milagres, né, estará levando aí o kit do chá evangelístico durante o nosso programa de evangelismo feminino. Então, como um momento preparatório, nós estaremos realizando em alguns distritos o chá evangelístico, o chá do Ministério da Mulher, o chá das mulheres. Então, nós estaremos enviando para o Distrito de Milagres o kit, mas também todos os distritos, né, que se inscreveram, especialmente os 200 primeiros, estarão recebendo todos os materiais que nós falamos para vocês na nossa última reunião, só com as distritais. Então, só para vocês conhecerem o material, a nossa evangelista vai estar recebendo a Bíblia. Nós temos também o estudo bíblico que estará sendo utilizado no nosso evangelismo. Estarão recebendo também os cartazes, o cartão de apelo que será utilizado lá com o pessoal durante as noites. Estarão recebendo também o kit de cartões do chá entre amigas, estarão recebendo também o kit do chá e também a bata de batismo para as 200 primeiras inscrições. Mas nós não vamos deixar as outras igrejas que se inscreveram de fora. Todas as igrejas que se inscreveram, elas também terão apoio. Não receberão, talvez, todos os materiais, né, todo o kit completo, porque nós temos kit apenas para as 200 primeiras inscrições, que foi o que nós tínhamos conversado, mas todos receberão apoio, todos os distritos, todas as igrejas que se inscreveram estarão recebendo o material para o evangelismo. Então, a partir de amanhã, nós estaremos dando, pela ordem de prioridade, enviando para o interior, para as igrejas mais distantes, e as igrejas mais próximas nós estaremos, né, pedindo aos pastores, ou à diretora do Ministério da Mulher, ou à própria distrital, que venha buscar aqui na associação. Então, a partir de amanhã, nós já estaremos organizando os materiais para começarmos o nosso evangelismo no dia 27 ao dia 3, que é o sábado missionário, onde nós teremos ali o grande movimento de batismo no dia 3, mas também estaremos dando sequência ao evangelismo durante todo o mês de junho. Cida? Oi, Ruth, agora sim, estava conectando meu áudio. Vou ler aqui alguns comentários, viu, Ruth? Tem muita gente aqui mobilizada, deixa eu ver de onde vocês estão nos assistindo. Bastante, nós temos
muitos pontos, né? Nós temos 347, mas nós temos igrejas reunidas, nós temos grupos reunidos assistindo a nossa reunião, então nós temos aí bastante pessoas envolvidas hoje no nosso treinamento. É interessante ver aqui, Ruth, pelas fotos, né? Que aqui as pessoas que abriram as câmeras, tem pessoas assistindo com a família, tem pessoas assistindo em dupla, em casais, porque os homens também têm um papel fundamental no apoio, né, do evangelismo feminino, apoiando essas mulheres aqui no Com estado. certeza. Então, gente, muito obrigada pela participação. Deixa eu ver de onde vocês estão nos assistindo também aqui pelos comentários. De Missão Velha, pessoas de São Benedito, aí mandar um abraço, né, Ruth, para pessoas lá da Serra que estão nos acompanhando também. Deixa eu dar uma olhada aqui mais. Distrito de Milagres, Limoeiro do Norte. Então, é um grupo que representa todo o estado mesmo. Crateús também. Banabuiú. Barnabuiú. Acho que é isso. Isso, é isso. Crateús, Barbalha, Viçosa, Juazeiro, Quixadaú, Acaraú. Gente, nós iríamos passar a noite aqui falando. Então, muito obrigada a vocês que estão aí participando e assistindo aí o nosso treinamento. E ali o Paulo Jeová com a família, dando um tchau aqui também. Uma saudação para vocês aí, gente. Continue aqui participando com a gente, né? Agora a gente vai voltar com a fala do líder, né, do Ministério Pessoal, que atua também nessa área de evangelismo aqui no estado do Ceará. Pastor Eliomar, o pessoal está animado aqui, viu? Oi, Cida. Obrigado aí, viu, pela ajuda, pelo convite. Irmã Ruth, estamos muito felizes com toda a movimentação das mulheres. Meus parabéns aqui à mulherada. Aliás, logo, logo vocês verão que as mulheres são a nossa maior força missionária da igreja. Eu tenho muita alegria em falar para esse grupo, porque acredito que é um grupo que tem no coração o comprometimento. Você encontrará, quer comprometimento de verdade, você encontrará nas mulheres, nas mães. Essas são as pessoas que mais se comprometem com seus próprios projetos, com suas famílias, com seus amigos. E como esse evangelismo é um evangelismo voltado para a amizade, não havia forma melhor de fazer isso do que através das mulheres e sua rede de contatos. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero compartilhar com vocês uma tela para passar agora algumas informações técnicas do calendário de evangelismo. Nosso papel aqui no departamento é dar suporte para que esse evangelismo aconteça. Estamos como nunca engajados, todo o campo. Você viu que recebeu aí já a palavra de incentivo da União e da Divisão Sul-Americana. A irmã Ruth já trouxe toda a informação. Logo mais, no fechamento dessa reunião, o nosso presidente do campo, pastor Marcos Militão, separou um instante para estar conosco, porque nosso coração está nesse projeto. Maio e junho será uma grande revolução através das mulheres missionárias desta igreja. Eu quero compartilhar a tela com vocês algumas coisas para chamar a atenção aqui. Bom, Evangelismo Feminino 2023, eu estou com vocês no mês de junho, estou aceitando o convite todos os dias para realizar batismos. Então, já pode mandar o convite, que a gente vai fazer de tudo para atender. Vai ser um prazer atender os movimentos de batismo da sua igreja. Não só eu, mas todos os pastores aqui do escritório e o seu pastor distrital. Por que estamos tão focados nas mulheres? 57,7% da igreja no Ceará é composta de mulheres. Então, 27.413 mulheres adventistas em nosso campo. Ano passado, 54% dos batismos da nossa igreja batizamos mulheres, novos conversos. Então, não é exagero dizer que a mulherada está dominando o mundo e dominando a igreja. Qual era o método de Cristo para a evangelização? Bastante atenção aqui, minhas irmãs. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava, então, segue-me. Esse era o método de Cristo. E este é o método do evangelismo feminino a partir do método do Senhor Jesus. Qual a maior necessidade das mulheres? Eu não sou a pessoa mais capacitada para responder isso, mas eu pesquisei o suficiente e me chamou a atenção
qual era a primeira necessidade das mulheres. Se nós vamos evangelizar e queremos atender necessidades, temos que pelo menos nos perguntar isso. Então, você, mulher, sabe mais do que eu. E no topo da lista, numa pesquisa feita com mulheres, valorização é a maior necessidade das mulheres, de acordo com a pesquisa. Segundo item, segurança. Depois, respeito. Depois, dinheiro. Curiosamente, em quinto lugar, as mulheres listaram amor. Isso nos chama a atenção. Talvez algumas mulheres já desistiram de encontrar um amor verdadeiro, genuíno. Então, elas buscam segurança, respeito, dinheiro, valorização. E quando nós vamos evangelizar, nós vamos trazer a elas todas essas coisas, através da palavra de Deus. Mas, principalmente, que elas se encontrem com um amor que nunca trai, um amor que não machuca, um amor que cuida, um amor que dedica tudo por elas, que é o amor de Cristo. Pensando nisso, a irmã Ruth apresentou para vocês uma estratégia de trabalho muito interessante, que é ganhar a confiança. Então, no mês de maio, nosso trabalho é ganhar a confiança das mulheres que estão em contato com a igreja. Como? Através dos amigos secretos de oração e de ações comunitárias voltadas para as mulheres. E aqui você pode incrementar as ideias que você tenha. Eu sei que o Ministério da Mulher é um grupo de pessoas criativas. Dia da Beleza, palestras para mulheres, encontros sociais. É o Ministério da Mulher que deve buscar ganhar a confiança dessas mulheres que estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Então, põe na tua cabeça. Começou o evangelismo feminino como? Ganhando a confiança. Essa é a nossa primeira tarefa. Vocês viram lá as necessidades das mulheres. Vocês são mulheres, certamente poderão auxiliar nisso aqui. Agora, nós não podemos esquecer que para evangelizar, precisamos ensinar o caminho. E como ensinamos o caminho? Aqui está a foto do seu guia de estudos. Jesus, restaurador de vidas. Cada ponto de pregação vai receber em seu kit esse estudo bíblico, feito para mulheres, com uma linguagem diferente. Então, a partir da revelação do amigo de oração, da amiga de oração, no chá entre amigas, as lições começam a ser feitas. Atenção aqui, você que é evangelista. As duas primeiras lições deste guia de estudos devem ser estudadas no dia 27 de maio, que é o dia que começa o evangelismo. Então, você inicia no dia do encontro do chá entre amigas, você vai já fazer esse primeiro momento, estudando as duas primeiras lições, que falam sobre Jesus e as Escrituras e sobre o amor de Deus. Nesse dia, a sua igreja deve estar preparada para receber as mulheres que receberam a oração, participaram do movimento de oração, e então, a partir dali, iniciar o movimento de proclamação. Você pode escolher proclamar nas casas, na igreja, em uma semana, 15 dias, um mês. Algumas igrejas estão pegando o mês de junho inteiro, todos os cultos, e dizendo, aqui agora é evangelismo feminino. Então, agora a diretora do Ministério da Mulher, junto com a igreja, vai poder escolher qual é o melhor método. Nós estamos no suporte para auxiliá-las na implementação deste método. As palestras em PowerPoint que você pode utilizar estão no link aqui na nossa apresentação, mas também vamos disponibilizar nos grupos para que você baixe as palestras e tenha o material. Agora, mês de junho, segue-me. Deixa eu compartilhar com vocês um sonho do nosso coração. Mês de junho, cada um dos 251 pontos de pregação dirigidos por mulheres e para mulheres, realizando uma cerimônia batismal especial no mês de junho. Para isso, você viu que a igreja preparou uma bata especial do Ministério da Mulher, para incentivar o batismo. Agora, irmãs, só um cuidado. Se o batismo for do esposo da irmã ou de um garoto, veste essa bata não, tá? Veste outra, pelo amor de Deus. Tá certo? Mas se for mulher, mas todos os batismos acontecendo em junho serão batismos que certamente terão a influência do Ministério da Mulher. Tá certo? Não esqueça de convidar filhos e netos para o batismo também. Quem sabe se preparem e participem juntos do batismo ou do estudo. Esposo também. Verifique as condições que podem impedir os batismos.
casamento, documento, esposo, vícios. Você, como um evangelista, deve olhar isso desde cedo. Começou o contato, já observa estas coisas. Apelos progressivos e amor constante. Essa aqui eu aprendi com uma mulher, diretora do Ministério da Mulher, que me ensinou isso. Ela é evangelista. No Caleb, eu fui ao ponto dela e perguntei qual era o segredo. E ela disse, pastor, o segredo aqui é apelo progressivo e amor constante. Tem todo sentido para o evangelismo. Ame sempre e apele constantemente, apele todo dia, porque o Espírito Santo fará a obra. Quero encerrar com o calendário. Esse calendário será disponibilizado para vocês também. De 6 e 7 de maio, defina o público-alvo, listem os convidados, entregue os primeiros cartões e inicie a campanha de oração intercessora. De 7 a 27 de maio, ações de aproximação com a comunidade. Dia de beleza, palestra para mulheres, encontros sociais. Você tem um mês para fazer essas ações comunitárias. Dia 28, domingo à tarde, chá entre amigas. É uma sugestão, você pode encontrar outra data, mas é uma sugestão, 16 horas, domingo à tarde, e então você inicia o evangelismo feminino, ou na igreja, ou no local que fez o chá entre amigas. Dali em diante, de 1 a 31 de maio, acontece paralelamente o evangelismo feminino e as cerimônias batismais. Então, é um projeto com data para começar e terminar. 2 meses de trabalho missionário intenso pelas mulheres. Desejo que o Senhor abençoe muito vocês, que o Senhor alcance o coração de cada pessoa que você vai entrar em contato, porque certamente são mulheres e homens que serão alcançados e são muito caros para vocês. São pessoas especiais que vocês vão buscar. Estaremos daqui orando, incentivando, entregando material, apoiando financeiramente quando possível, para que todos os pontos funcionem. Eu estou muito feliz com essa parceria tão forte com o Ministério da Mulher. Irmã Ruth Militão, muito obrigado mais uma vez por me permitir participar desta grande bênção. E agora eu queria que a senhora convidasse o nosso líder para participar desse momento final. Temos uma pessoa especial conosco e certamente uma pessoa especial com a senhora aí bem do ladinho. Obrigada, pastor Leomar, pela parceria e também pelo apoio, né, a esse evangelismo. E agora, né, nós convidamos o nosso presidente, né, o pastor Marcos Militão, ele vai falar um pouquinho para nós nesta noite. Boa noite a todos e a todas, né? Tem mais todas do que todos. Para mim é uma grande satisfação, é uma alegria poder estar falando com vocês aqui, né, nesse momento, e ver o que está acontecendo aqui, para mim, já é um sinal assim, de muita bênção, de muita vitória que vem pela frente. Eu vejo pessoas aqui de várias localidades, pessoas sentadas aí no seu confortável sofá, né, assistindo aí, pessoas aqui as irmãs, a irmã Eva, lá de Pirambu, pessoal de Pirambu, Deus abençoe vocês. Estou vendo aqui aqui aparece o Paulo Jeová, mas tem umas 6 pessoas assistindo ali, que Deus abençoe vocês, que coisa impressionante. Tem igrejas, né, reunidas nesse momento, eu posso ver aqui, aparece aqui o celular da Aparecida Oliveira, mas tem quase 10 pessoas ali numa sala, que Deus abençoe vocês, que coisa maravilhosa, coisa tremenda. Nós estamos vendo aqui, tem aqui alguns na igreja, deixa eu ver aqui, está o celular aparecendo aqui da irmã Selma Nascimento, né? Estão na igreja aí, estou vendo, não estou conseguindo identificar qual é a igreja, mas Deus abençoe vocês aí que estão, né, nessa congregação. Deixa eu ver mais. E assim, a grande maioria, né, mais de 380 pessoas, né, está no individual, mas temos várias pessoas, né, participando no coletivo. Quando eu vejo isso, eu vibro no coração, porque Deus está levantando um exército de homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças, né, para este tempo, porque
a gente percebe que nada mais é do que o cumprimento de uma profecia. E quando eu vejo assim um exército de mulheres se organizando, não apenas para ser a maioria da igreja, mas para serem protagonistas na igreja, isso é maravilhoso. E quando eu digo protagonistas, não é somente, né, no ancianato da igreja, porque nós já temos várias mulheres, e algumas mulheres que estão aqui são anciãs da igreja. Não é somente isso, porque uma função, muitas outras pessoas também podem participar dessa função, mas quando eu vejo um exército de mulheres se organizando para marchar e levar as boas novas, isso é o auge do que pode acontecer. Mas eu quero que você entenda o seguinte, ainda é o início do que Deus estará fazendo, do que Deus fará neste tempo, por nós, em nós e através de nós. Deus quer mais mulheres envolvidas, mas Deus também quer usar mais as mulheres que estão, né, comprometidas com a pregação do Evangelho. E eu quero já afirmar para você, nunca foi fácil, mas é algo assim fantástico participar da pregação do Evangelho. Não vai ser fácil, não quero lhe desanimar, não. Não quero ser pessimista, não quero ser porta-voz de uma mensagem negativa, mas vai valer a pena. Eu quero que você levante a mão assim e diga comigo, vai valer a pena. Quero ouvir, todo mundo. Fala mais alto, ei, tira a mão do queixo, eu quero ouvir você falando, ei, mulher, tira a mão do queixo e fala aí, vai valer a pena. Vamos lá, todo mundo. Irmã, mas fala acreditando, irmã, fala acreditando, isso, vai valer a pena. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Por que vai valer a pena? Porque no final, você vai ver os frutos do seu esforço, do seu sacrifício, da sua dedicação, do seu empenho, em forma de pessoas convertidas para o reino de Deus. Tem algo maior que isso? Não tem. Tem algo melhor que isso? Não tem. Nada, absolutamente nada que o mundo possa te oferecer é maior do que o privilégio de ser instrumento de Deus para levar outras pessoas para o reino dele. Nada é maior do que isso. Então, no final, sempre vai valer a pena. E se você se colocar nas mãos de Deus, o céu todo vai estar à sua disposição. Tenha certeza disso. Afinal de contas, é essa a promessa que a gente recebe. E eu quero ler apenas 2 textos. O primeiro texto é um texto bastante conhecido, que está em São Mateus, capítulo 28. É o último texto do Evangelho de São Mateus, e aparece aí no versículo 20, o finalzinho do versículo 20 é onde eu quero que você se concentre agora. Você conhece aqui a grande comissão. Jesus chega para os discípulos e diz, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho, tal, fazer discípulos. Mas o finalzinho do versículo 20 diz assim, olha, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, ensine a palavra, ensine o que eles devem obedecer, ensine o que eles devem fazer, ensine o que eles devem ser, como eles devem se preparar. Diga para eles que eu estou voltando, fale tudo que está no seu coração, fale. Aí olha o finalzinho, o que Jesus promete. E eis que estou convosco todos os dias do evangelismo. E eis que estarei com você até o final. Mas essa promessa, na verdade, é uma garantia, não é uma promessa. Jesus está dando uma garantia para aqueles que forem cumprir a missão, podem contar com a presença dele. Essa garantia não é para quem não vai se envolver. Essa garantia não é para quem está parado. Essa garantia que Jesus está dando não é para quem está de braço cruzado. Essa garantia não é para quem está pensando em se envolver na missão. Essa garantia que Jesus está dando é para aqueles que estiverem no cumprimento da missão. Pastor, como o senhor fala isso? Observe os versículos anteriores.
a partir do versículo 18, Jesus dá uma ordem e diz, nessa ordem diz como eles devem cumprir a ordem. E se vocês cumprirem a ordem, eu vou estar com vocês. Então, aqueles que entram na missão não entram sozinhos, entram com o Senhor. Amém? Aqueles que entram na missão não vão desacompanhados, não vão desprotegidos, não vão sem reforço. A promessa de Jesus é, se você entrar na missão, eu vou com você. Queridos, você quer experimentar algo diferente, majestoso, grandioso na sua vida? Entre na missão, porque você vai sentir a presença de Deus ao seu lado. Você vai sentir a presença de anjos ao seu lado. Você vai sentir a presença do Espírito Santo ao seu lado. Você vai sentir a presença de Jesus ao seu lado. Então, não tenha medo de falar. Não tenha medo de avançar. Quando eu vejo essa multidão aqui, eu entendo que os lugares assim mais longínquos do Ceará serão alcançados. Os lugares mais inóspitos, os lugares mais desafiadores, que talvez em algum momento alguém teve medo de ir lá. E o Senhor está colocando no seu coração a certeza de que se você for, Ele vai com você. Se você der um passo, Ele vai dar também um passo ao seu lado. Se você avançar, Ele vai avançar com você. Então, não tenha medo. Não tenha medo. O céu conta com você, mas o céu estará presente com você. O último texto que eu quero ler é Romanos, capítulo 10, versículo 15. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma citação do livro de Isaías. Esse texto, originalmente, foi usado por Isaías num contexto de uma proclamação de restauração, que Deus iria restabelecer o seu povo, tirar do cativeiro. E Paulo aqui faz uma citação dizendo o seguinte, versículo 15, finalzinho do versículo 15 de Romanos 10. Quão felizes, quão formosos, aliás, são os pés dos que anunciam as boas novas. Aqui não está falando da beleza física apenas, mas do que isso representa. Aqueles que estão em movimento, anunciando o evangelho, são vistos com outro olhar. São acompanhados pelo céu com outra perspectiva. Porque aqueles que se movimentam para levar as boas novas, o contexto das boas novas, ou o que as boas novas provocam, é tão alto, tão sublime, tão elevado, que as pessoas que estão fazendo isso devem ser vistas com outro olhar, com outros olhos. Não está fazendo uma referência, né, ao pé literal, mas o que ele simboliza. E o que eu queria que você entendesse é que essa referência é uma referência apenas para aqueles que estão na responsabilidade, ou puxaram para si a responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo. E o Evangelho, né, ele é a boa notícia de Deus. E eu queria que você colocasse isso na sua mente agora. O que você tem para falar vai soar tão forte, vai soar com tanta verdade, vai chegar aos corações das pessoas com tanto poder, que o Espírito Santo vai se encarregar de fazer com que as pessoas que lhe ouçam, lhe vejam com outro olhar. Vai ser a mesma pessoa, o mesmo penteado, né? As mesmas roupas que você vai estar usando, mas as pessoas vão olhar para você e dizer, eu nunca vi a Alzira falando com tanto poder. Nunca ouvi a Raquel falando com tanto poder. Eu nunca ouvi a Adriana falando com tanta autoridade. A Josilda, a Cleide, a Cláudia, a Claudineia. Nunca vi essas mulheres falando com tanto poder, com tanta autoridade. Nunca vi tamanha ousadia
vindo dessas pessoas, porque as pessoas que anunciam o evangelho são vistas com uma beleza diferente. Não apenas por aqueles que ouvem, mas são vistas com uma beleza diferente pelo céu, por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo. Formosos são os pés daqueles que anunciam as boas coisas, as boas novas. O que você tem para anunciar é muito mais do que o Instagram está dizendo para as pessoas. E olha que tem muita gente interessada em ouvir o que está escrito, gasta muito tempo no Instagram. O que você tem a anunciar é muito superior ao que está no Facebook. O que você tem a anunciar é muito superior ao que está no WhatsApp. Então, entre em cena, mas entre com autoridade, entre em cena com poder. Porque, por mais simples que seja a sua fala, o Espírito Santo vai fazer os corações arderem. Por mais simples que seja você como pessoa, o Espírito Santo vai fazer com que a sua fala seja uma flecha para alcançar o coração de muitas outras pessoas. Eu vou estar orando, nós vamos estar orando todos os dias para que as estratégias que foram passadas para vocês sejam executadas. Nós não estamos medindo esforço, nós estamos... As primeiras 200 equipes que se cadastraram vão receber, né, alguma coisa a mais, é porque a gente tinha um prazo para se preparar também, e a gente não poderia deixar solto até o último dia, mas todas vão ter condição de fazer o trabalho. Vão receber materiais, umas vão receber um incentivo a mais para ajudar aí no chá entre amigas, né, para quem sabe comprar uma lembrancinha. Então, procure a sua distrital, a esposa do pastor, elas estão inteiradas desse detalhe. Nós da associação estamos, né, enviando esse kit, dando apoio material e dando uma ajudazinha para as 200 primeiras que se inscreveram. As outras vão receber o material. Mas isso é o mínimo, isso é o mínimo. Mas nós queremos estar garantindo para vocês que o máximo nós vamos estar buscando do céu, que é o poder do céu sobre a vida de cada um de vocês. Eu sei que algumas equipes vai pedir reforço a um evangelista, a um homem que já tem experiência. Não tem problema. E olha, para as que se cadastraram ou se inscreveram depois, né, do prazo, não vão ficar sem ajuda, não. Pelo menos a metade desse valor, né, a gente vai estar ajudando. Então, todas vão receber, além do material, vão receber um dinheirinho. Quem se cadastrou até o prazo que foi dado, vai receber uma ajuda. É pouquinho, mas quando a gente multiplica por muito, para nós vai ser muito, né? Para você vai ser pouco, mas as que se cadastraram até a data certa vão receber R$100 para comprar de lembrancinha, para ajudar em alguma coisa. As que se cadastraram depois vão receber a metade desse valor, mas vai receber, todas vão receber. Mas não aposte nisso, porque esse pouco com Deus vai se tornar muito. E esse muito não é o valor do que você vai estar sorteando ou entregando. O muito e o valioso é o que você tem para falar para as pessoas. E o que você tem para falar para as pessoas não é aquilo que elas estão ouvindo nas redes sociais, é o que elas precisam ouvir para conhecer o caminho da salvação e tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você agora. E eu quero tornar essa oração toda especial. Você não entrou nessa live por acaso. Nós esperávamos, eu confesso para vocês, como líder da igreja, eu esperava bem menos pessoas. Numa noite de terça-feira, nós esperávamos menos pessoas. Mas nós temos mais de 380 pontos assistindo. Pessoas, pelo que eu vejo aqui, beira 500 pessoas assistindo. Eu confesso que nós esperávamos menos da metade do que isso. Então, se você entrou aqui, não foi por acaso. Você já ouviu o pastor Rafael falando que Deus tem um chamado para você, Deus tem um convite para você, Deus quer usar você. Primeira fala do texto que eu usei, você entendeu que Deus tem uma garantia. Se você entrar, ele vai entrar com você. Se você não for, você não pode contar com o que ele prometeu, que estaria com você. E no final, o último texto que nós lemos é que aqueles que anunciam o evangelho são vistos de forma diferenciada,
pelos homens e por Deus. Então, eu quero lhe desafiar. Você homem, você mulher, você que está aqui, eu quero lhe desafiar a fazer um teste. O teste de entrar no exército da salvação para salvar pessoas, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. É possível que alguns atropelos aconteçam, algumas coisas atrapalhadas aconteçam, mas não olha para isso. Olha para o que Deus vai fazer em você, por você e através de você. E eu garanto a você que algo diferente vai acontecer em sua vida, em nome de Jesus. Você quer participar comigo dessa oração? Levanta a sua mão aí, e eu quero orar com você, onde você estiver, na sala, na igreja, na cozinha, onde você estiver. Levanta a mão aí, e vamos orar juntos agora, nesse momento. Quero fazer uma oração de consagração, quero entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesse momento. Feche seus olhos, vamos falar com Ele em oração. Grande Deus e Pai, levantamos as nossas mãos entendendo que o que nós estamos nos dispondo a fazer é muito mais do que o que nós fazemos no nosso trabalho, na nossa ocupação, no nosso dia a dia. O que nós estamos nos dispondo a fazer é o que o céu espera que façamos. Mas nós, enquanto participantes da missão, nós queremos, Senhor, sentir a garantia de que não estaremos sós. Teremos a companhia de Jesus, teremos a presença do Espírito Santo, teremos anjos nos auxiliando, e tudo vai dar certo para a glória do nome do Senhor. E o que nós mais queremos, Senhor, não é só deixar as pessoas convencidas de que existe um evangelho, convencidas de que existe um céu, convencidas de que existe um Jesus que salva, que restaura, que transforma, que perdoa, mas nós queremos deixar as pessoas convertidas ao Senhor Jesus através do Espírito Santo. E nós queremos ser esses agentes. Então, Senhor, coloca essas pessoas em tuas mãos, para que elas sejam teus instrumentos, os instrumentos que o Senhor vai usar a partir de hoje, a partir de agora, para organizar o evangelismo, planejar o chá entre amigas, outras estratégias, e que essa semana de colheita seja uma semana de fato, onde as pessoas vão se entregar a Jesus para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém, pastor. Obrigada pela mensagem inspiradora. Nós estamos chegando, né, ao final do nosso treinamento, acompanhando aqui os comentários, dá para ver, né, o entusiasmo. Já tem mulheres com chá marcado, com data marcada, outras mulheres entusiasmadas para ganhar também a Bíblia missionária. Então, a gente pode ver que o movimento aqui promete ser muito abençoado em todo o estado. Mas eu vi algumas perguntas aqui sobre o treinamento. A gente vai salvar esse treinamento e depois vamos disponibilizar no YouTube, tá? O treinamento vai ficar salvo para você que chegou depois ou quer também compartilhar com um membro, alguém da sua equipe de evangelismo. Mas é isso, chegamos ao final. Eu quero convidar aqui a Ruth Militão para fazer as últimas palavras aqui, desejando, né, todo o apoio, né, demonstrando também a associação está à disposição para acompanhar todo o movimento, né, tanto o Ministério Pessoal, o Ministério da Mulher, no que vocês precisarem. Ruth? Eu quero agradecer, né, a todos vocês, agradecer à equipe do MM, né, pela mobilização, e dizer a vocês que nós vamos estar acompanhando, sim, nós vamos agora nós vamos ter um contato aí direto, né, com o nosso grupo de distritais, vamos estar acompanhando, vamos estar enviando os kits de materiais, então esse material vai chegar para vocês o quanto antes. Então eu só tenho a agradecer porque vocês, né, tiraram esse momento para estarmos aqui juntos. Vamos mais à frente, eu acredito, no mês de maio, quando estiver mais próximo do evangelismo, a gente vai marcar um outro momento, só com a equipe, né, só com os evangelistas, para a gente passar as últimas orientações, todos os detalhes do evangelismo, mas, desde já, nosso muito obrigada a todos os distritos, um abraço especial a vocês, um abraço aí em todos que estão aí reunidos, os que estão só, os homens, as mulheres, as crianças, enfim. Vamos envolver toda a igreja para salvarmos mais pessoas para o reino dos céus. Então, meu muito obrigada a vocês, um grande abraço e uma boa noite.
Boa noite, gente. Até a próxima. Se vocês fizerem o movimento do chá entre amigas, né, o evangelismo, não esqueçam de marcar a Adventista Ceará para a gente acompanhar todo o movimento, tá? Até a próxima.